Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa web aula 1. Eu sou a professora Karen e estarei ministrando para vocês a disciplina Educação Empreendedora. Nesse momento, estarei fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos longos, negros. Eu uso óculos, estou usando uma saia cinza, uma blusa preta e um terninho preto. E este é o meu símbolo que me identifica na comunidade surda, Karen. Ao fundo, nós temos uma parede branca e letras grandes escritas EAD, mudando realidades. Nessa nossa primeira web aula, nós estaremos aqui dando início à disciplina Educação Empreendedora. E como eu falei para você antes, já pegue seu papel, sua caneta, já vá fazendo seus registros, suas anotações, porque nesta aula nós estaremos vendo conceitos muito importantes sobre educação empreendedora, ok? Vamos começar então? Muito bem, estaremos estudando aqui nessa primeira aula o conteúdo Contextos Empreendedores, Desenvolvimento de Negócios e Carreiras Empreendedoras. E os objetivos da nossa aula são conhecer os contextos empreendedores, explicar o desenvolvimento de negócios e carreiras empreendedoras. Isso mesmo, então olha só, se você não pegou ainda o seu papel, a sua caneta, o seu caderno, faça logo, porque nós já vamos partir para o nosso conteúdo de aula, tá bom? E você vai aí destacando tudo que você achar interessante, tudo aquilo que nós viermos apontar aqui, porque isso vai ser muito importante para você quando você estiver fazendo aí as suas atividades, ok? Vamos estudar então? Bora lá! Sobre os contextos empreendedores. A palavra empreendedor, ela tem origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo. Olha que interessante. O termo empreendedor foi utilizado para definir aquele que gerenciava projetos de produção. Para Barreto, 1998, empreendedorismo é a habilidade de criar e constituir algo a partir de muito pouco ou de quase nada. Você viu só que interessante esse conceito de Barreto, né? A capacidade de criar algo a partir de muito pouco ou de quase nada, né? Eu tenho certeza que você já conheceu a história de alguém, ou talvez essa até seja a sua história, né? Que começou um negócio sem ter muitos recursos, né? Eu acho que você já deve ter visto algo parecido, né? Pessoas que às vezes, principalmente agora, pós-pandemia, né, durante a pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas e tiveram que recorrer aí a talentos, habilidades que já possuíam, né? Por exemplo, na cozinha, enfim, outras habilidades que as pessoas tinham. E aí elas começaram a abrir o seu próprio negócio. E nem sempre esse negócio ele é aberto aí já com capital de giro grande, alto. Não, às vezes as pessoas começam com muito pouquinho. Mas isso é empreendedorismo, né? É a capacidade que o ser humano tem de enxergar uma possibilidade ali e agarrar aquela oportunidade, aquela possibilidade, investir, né? Investir o seu tempo, investir o seu talento, a sua habilidade para fazer um grande negócio. Os grandes negócios não começaram grandes, eles começam pequenos e aos pouquinhos eles vão se desenvolvendo, vão crescendo, né? Então vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. São características do empreendedor. Vamos lá! Tem iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz. E aí, você tem essa característica? Utilizar os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. Aceitar assumir os riscos calculados, vejam só, não é qualquer risco, né? E a possibilidade de fracassar. Então, continuando aqui, a evolução do empreendedor. O empreendedorismo é uma
revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a revolução industrial para o século XX. E é verdade, não é verdade? O que tem de novos empreendedores aqui no nosso século XXI? Né? Às vezes você já é um empreendedor que surgiu agora há pouco tempo, né? Às vezes tem um amigo, alguém na família, certo? Então, o empreendedorismo ele é uma grande revolução silenciosa, mas que está acontecendo. Gente, hoje nós temos empreendedores de todos os tipos, de todas as espécies, para todo tipo de serviço, né? Tem pessoas que cuidam de animais dos outros, levam os cachorros para passear. Isso é uma espécie de empreendedorismo também. A pessoa está ali, ela está investindo num serviço, né, que ela está disponibilizando. E ali, para que esse serviço dê certo, essa pessoa precisa ter elementos que as empresas normalmente adotam para poder ter sucesso, né? Como, por exemplo, a publicidade, divulgar os seus serviços, a propaganda, investir, né, tempo. Então, assim, fazer divulgações, isso também é uma espécie de empreendedorismo. Não é só você abrir aí um comércio e vender um determinado produto. Não, existe empreendedorismo de serviço também, tá? Então, nós estamos vivendo num século que o empreendedorismo realmente está revolucionando, certo? Está ganhando cada vez mais espaço, certo? Pessoas que trabalham com festas de aniversário, pessoas que começam com muito pouco, como eu falei para vocês ali no início. Às vezes a pessoa começa ali só com um troquinho, R$100, e ela começa a investir fazendo o seu produto e de repente ela vendeu aquilo, já trouxe um retorno, né? E aí ela faz novamente, vende de novo, já trouxe um retorno. Nós conhecemos empresários que começaram dessa forma, né, vendendo ali seus produtos aos pouquinhos e foram crescendo cada vez mais, expandindo os negócios, né? E hoje são empreendedores de sucesso, tá bom? Então, como eu falei para vocês ali no nosso slide anterior, tem que ter os seus recursos, precisa de um recurso, mas não precisa ser um recurso alto, né? Aquele caixa já lá bem gordo para poder começar uma empresa. Não tem necessidade. Você pode começar com pouco e aí você administrando bem, calculando bem e disposto também a assumir alguns riscos, porque isso faz parte da carreira empreendedora, né? Assumir riscos, estar disposto a fracassar, né? Falhar, e daí falhou, não deu certo, começa de novo, vê onde errou, para poder corrigir aquela falha e recomeçar. Isso é um espírito empreendedor, ok? Vamos continuar então, pessoal. Vamos ver aqui a revolução que nós tivemos, né, ao longo aí do século XX e que vai chegar até o nosso século XXI, ok? Em 1903 nós tivemos o quê? O primeiro avião motorizado. Isso são exemplos de empreendedorismo, tá, pessoal? Em 1915 tivemos a teoria da relatividade de Einstein, né? Em 1923 tivemos o primeiro televisor, certo? E aí nós temos aqui uma linha do tempo que vai chegar aqui até o ano 2000, né? A bomba atômica em 45, a descoberta da estrutura do DNA, né, em 47, o primeiro satélite em 57, a descoberta do laser em 58. Então, em 61, o homem foi ao espaço. Em 67, tivemos o primeiro transplante de coração. Em 69, o homem chegou à Lua. Em 70, tivemos aí a criação do microprocessador. Em 89, né, tivemos a World Wide Web. E em 1993, a clonagem de embriões humanos, olha só. Em 97, tivemos o primeiro animal clonado. Em 2000, tivemos o sequenciamento do genoma humano. Você vê, então, aqui espíritos empreendedores, pessoas fazendo descobertas, né? Professora, mas isso não é um exemplo de empreendedorismo. Claro que é, pessoal. Você ter a curiosidade de estudar um determinado produto, criar, inovar, trazer para a sociedade algo que não existe ainda e que vai beneficiar, facilitar a vida das pessoas, né? Isso é sim um exemplo de espírito empreendedor, tá? E foi isso que nós vimos
Quando foi criado o primeiro satélite, com certeza foi com essa intenção, tinha um objetivo de facilitar o cotidiano, né, das pessoas, tinha um objetivo de facilitar a vida das pessoas. Então, é feito todo um estudo, são feitas as descobertas e isso se transforma num produto, né, é estudado, aperfeiçoado e inserido dentro da nossa vida. É quando chega, então, a inovação, é quando aquele produto realmente é inserido no nosso cotidiano e nos traz os benefícios, tá? Isso são exemplos aí de características do empreendedorismo, ok? Vamos continuar. E o empreendedorismo no Brasil, professora, como foi? Ele começou a tomar forma na década de 90, quando foram criados quem? Foi criado o Sebrae. Acho que você já conhece o Sebrae, né? Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Foi criado também quem? A Sociedade Brasileira para Exportação de Software. Os ambientes políticos e econômicos não eram propícios e o empreendedor não encontrava informações para auxiliá-lo. Olha que aspecto ruim, né? Aqui para o empreendedorismo, logo no começo, né? Foi após a criação de programas junto a incubadoras de empresas, universidades, cursos de ciências da computação e informática que o tema despertou na sociedade. E hoje a sociedade conhece muito bem o que é um empreendedorismo, o que é ser empreendedor, né? Eu tenho certeza que o empreendedorismo ele avançou muito mais nos últimos 2 anos em função da pandemia, quando as pessoas precisaram ficar ali dentro do seu lar, sem poder ir para o trabalho, mas precisavam também sustentar a família. E o que fazer? Aí entrou um elementozinho muito importante que todo empreendedor tem, a criatividade. As pessoas começaram a pensar, o que eu posso fazer para sustentar a minha família, né? Só que assim, de forma segura, sem me contaminar com esse vírus aí que está assolando, né, o nosso país, a humanidade em geral. E aí as pessoas começaram a investir. O serviço, né, o delivery, cresceu demais nesse momento, né? Então as pessoas começaram a investir em cozinhas ali dentro da sua casa, fazendo almoço, janta para entrega. Começaram a investir em diversos aspectos aí e liberar esses produtos através do delivery, né? Muitos e muitos empreendedores nasceram na pandemia da Covid-19, tá? E eu tenho certeza que muitos deram tão certo que mesmo agora, no pós-pandemia, eles preferem dar continuidade nas suas atividades empresariais, ok? Vamos continuar, pessoal. Ações históricas e algumas mais recentes desenvolvidas começam a apontar para essa direção, né? Os programas Softex e Gênesis, né? Criados em 1990 para apoiar o quê? Atividades de empreendedorismo. Esses programas estão voltados para a geração de novas empresas de software e de informações e serviços, ok? O programa Brasil Empreendedor do governo federal, que foi dirigido à capacitação de mais de 6 milhões de empreendedores em todo o Brasil e vigorou aí, de 99 a 2002. Ações voltadas à capacitação do empreendedor, como os programas Empretec, Jovem Empreendedor do Sebrae, né? Nós estamos vendo aqui exemplos, né, de como o empreendedorismo foi evoluindo no Brasil. E vejam só que interessante essa tabela, gente. Nós temos aqui a pesquisa que foi realizada, né, pela GEM em 2019, com pessoas adultas entre 18 e 64 anos. E a taxa de empreendedorismo total no Brasil foi de quê? 38%, né? Olha o que fala essa tabela. Percentual dos empreendedores iniciais, segundo as motivações para iniciar um novo negócio no Brasil 2019. Vejam só que isso aqui, é antes da pandemia, tá? Tenho certeza que essa nova pesquisa aí envolvendo o período da pandemia vão trazer resultados bem diferentes. Motivação. Para ganhar a vida, porque os empregos são escassos. Olha só a taxa, 88%, né? Responderam dessa forma, né?
Por que eles, com certeza aqui foi perguntado por que eles se motivaram a abrir uma nova empresa ou a empreender, né? Aí eles responderam dessa forma: para ganhar a vida, porque os empregos são escassos, né? Para fazer a diferença no mundo. Olha que legal, gente. Olha essa motivação, para construir uma grande riqueza ou uma renda muito alta, né? Esse aqui está pensando nos lucros. E para poder, né, para continuar uma tradição familiar. Olha que interessante. Foram as respostas assim com com as taxas mais elevadas, né? Então você vê aí por que o brasileiro se motiva a abrir uma empresa, né? Então, aí nós temos aqui uma outra tabela, né, que nós vamos ver agora. Ela revela que para os brasileiros em geral, independentemente de já serem ou não empreendedores, o sonho de possuir um negócio próprio é maior do que o sonho de desenvolver uma carreira profissional numa empresa, né? Indicando que a sociedade brasileira enxerga na alternativa do empreendedorismo a melhor e mais compensadora forma de atuação profissional. Gente, olha que interessante, né? A pesquisa que foi feita em 2019, onde os brasileiros, nós vamos já ver aqui na tabela, falam que, independente de ter um emprego, né, na iniciativa pública ou privada, mas eles têm um sonho de ter um próprio negócio, porque eles querem se sentir realizados profissionalmente. Viu só? Então aqui são as motivações, o que faz as pessoas quererem abrir as suas empresas, né? Vamos ver aqui a tabela então. Tabela 3.1, isso aqui está no material de vocês, tá, gente? Eu só estou explicando a tabela para vocês. Que é o percentual da população, segundo, olha aqui, os sonhos profissionais, né? Comparação entre indivíduos não empreendedores e empreendedores por estágio. Sonho, vamos lá. Fazer carreira numa empresa. Isso aqui, para vocês entenderem, essa coluna, essa aqui e essa, são de pessoas que já são empreendedores, tá? Então, os empreendedores nascentes são aqueles que estão aí planejando, estão na etapa de planejamento, tá? Os novos empreendedores, eles já começaram a abrir o seu negócio, já estão aí com o seu negócio aberto, mas está na fase inicial. E esses estabelecidos já estão há um tempo no mercado, ok? E essa outra coluna aqui, são dos não empreendedores, né? São as pessoas aí que não possuem aí uma empresa ainda, nem em fase inicial e nem estabelecida, certo? Ok, então essa tabela vai apresentar aí com relação à comparação entre os indivíduos que são empreendedores e os não empreendedores, tá bom? Então, olha só a motivação dos empreendedores. Fazer uma carreira, né, numa empresa, né, 22%. Novos empreendedores 16% e os estabelecidos 9,8%, tá? E quem não é empreendedor, ele respondeu 28% aqui. Ter o seu próprio negócio, tá? 66%, né? A motivação aí dos novos, dos que estão planejando, né? 33% dos novos e estabelecidos 19%. Carreira no serviço público. Os nascentes empreendedores que estão planejando ter um negócio próprio, com certeza, já diminuíram bastante aqui, 19%, né? Novos empreendedores, 10% apenas tem esse desejo de ter carreira no serviço público. E os estabelecidos, já está estabelecido, ele não vai querer, com certeza, ter carreira no serviço público, 7%, tá? Então, isso aqui é um percentual da população aí de 18 a 64 anos, ok? Que tem um sonho, como sonho, esse item aqui, né, especificado de cada um, fazer carreira numa empresa, ter um sonho de ter um próprio negócio, isso aqui é a resposta dessa pesquisa. Cada indivíduo aí pode ter aí mais de um item selecionado também, né? Então as perguntas, elas não foram excluindo umas às outras, ok? Muito bem. Então vamos falar aqui agora sobre como identificar uma oportunidade, né? Você consegue diferenciar uma ideia de uma oportunidade? Professora, mas não é a mesma coisa? Eu tenho uma ideia e eu tenho uma oportunidade? Não é, não. Nós vamos verificar agora, tá? A diferença entre você ter apenas uma ideia maravilhosa, né? De você saber aproveitar a oportunidade, tá bom? São situações diferentes, mas as duas são muito importantes para a carreira empreendedora, tá? Então preste bastante atenção. Olha só.
Vamos para o dicionário aqui, tá? Oportunidade é o quê? Ocasião, né? Ensejo, lance, circunstância adequada ou favorável, né? Conveniência, ok? Só que a ideia é a representação mental de uma coisa concreta ou abstrata, elaboração intelectual, concepção, ok? Então, oportunidade para o empreendedor é a concepção da ideia. Veja só aqui o que vem ser a oportunidade, tá? É você executar uma ideia, né? A ideia por si só, ela não produz se não tiver a ocasião para propô-la em prática. Então, uma ideia não passa de um instrumento na mão de um empreendedor. Veja então que a ideia ela está muito ligada ao abstrato, né? A etapa do planejamento. A oportunidade é o momento, é a ocasião em que aquela ideia será praticada, será executada, tá bom? Anotou aí, né? Ok, vamos continuar então. Para saber se a sua ideia pode se tornar um negócio de sucesso, aí você procura responder essas perguntas aqui. Vamos lá? Vai pensando aí naquilo que você está querendo abrir, o seu empreendimento, ou se você já tem um. Tente responder essas perguntas aqui. Vamos lá. Quais são os clientes que comprarão o produto ou o serviço da sua empresa? Já pensou aqui? Quem serão seus potenciais clientes? Qual o tamanho atual do mercado em reais e em número de clientes? O mercado está em crescimento, está estável ou estagnado? Quem atende esses clientes atualmente, né? Quem são os seus concorrentes? Olha aí, qualquer oportunidade deve ser analisada pelos seguintes aspectos: qual mercado atende, qual o retorno econômico que ela proporciona, quais as vantagens competitivas, qual equipe transformará essa oportunidade em negócio, até que ponto o empreendedor está comprometido com o negócio. Vejam só que são perguntas muito interessantes e que vocês precisam, né? Quem tem esse sonho, essa ideia de abrir um negócio, de investir, né, na sua carreira empreendedora, precisa começar a refletir, tentar responder essas questões, identificar os clientes, analisar o mercado, fazer uma pesquisa de mercado, né? Ver como é que é essa ideia. Já tem alguém executando essa ideia no mercado? Já tem alguém que implantou isso, deu certo? Não, deu errado? Por que será que deu errado com ele? Né? Então, assim, são questões que o empreendedor precisa analisar e procurar ali responder antes de abrir o seu próprio negócio, tá bom? Quem são meus concorrentes? Né? O que eu vou enfrentar aí pela frente? Né? Quais são meus recursos? Olha, nós estamos começando a falar de plano de negócios, por mais que eu não tenha falado em nenhum momento aqui a palavra plano de negócios. Mas essas questões envolvem o plano de negócios que nós vamos fazer, tá bom? Vamos continuar nosso conteúdo. Desenvolvimento de negócios e carreiras empreendedoras. Quando alguém reúne aí as características da mentalidade empreendedora, olha que interessante, gente, você tem essa mentalidade empreendedora? Apesar de não ter a própria empresa, está aplicando o empreendedorismo à sua carreira. O empreendedorismo como opção de carreira, ou como alguns gostam de chamar, né, sentimento de dono. É o ato de encarar a sua própria carreira como um empreendimento, né? Olha que interessante. Vamos ver aqui então a inovação, a criatividade, a flexibilidade. Inovar é o que, professora? É aproveitar oportunidades. Tá aqui. Para atender às necessidades das pessoas, né? Aquilo que pode ser feito transformando algo que já existe ou criando algo novo. Então, olha só, estamos falando aqui de inovação, né? É você ali aproveitar uma oportunidade para transformar uma coisa que já existe. Um produto que já existe, mas de repente você vê que aquele produto poderia ser melhorado, né? Um processo,
O que é um processo? É a forma como as coisas são feitas dentro das empresas, né? É o fluxo como as coisas acontecem. Às vezes aquele fluxo, ele está muito burocrático, ele está muito engessado, ele poderia ser melhorado, né? Então, vamos inovar. Vamos modificar a forma de executar os nossos serviços, de realizar os nossos processos, né? Porque quando a gente fala de inovação, normalmente as pessoas pensam apenas em produto. É um produto novo, que chegou no mercado, não existia. Não, gente, mas a inovação, ela está em todos os aspectos, dentro de serviços, dentro de processos, né? Não é só você criar uma coisa que não existia, tá? É você também modificar algo que já existia, mas de repente não tinha aquele resultado tão bom como vai ser agora, quando você mudou, né? Então vai trazer resultados melhores, tá? Isso também é inovação. Ok. Já inventar é diferente. Inventar está relacionado ao quê? A criação, né? Criar algo, né? Inovar é mais do que criar, é inserir esse produto no mercado. Então vejam a diferença de inventar e de inovar, ok? E aí, no meio disso tudo, nós temos o quê? Temos a criatividade, que pode ser aprendida, né? Deve-se buscar essa aprendizagem continuamente. É que tem gente que acha assim, eu não sou criativo, como eu não sou e nunca vou ser, né? Não. Na verdade, a criatividade, ela pode ser desenvolvida, pode ser aprendida, tá? Existem técnicas e exercícios para desenvolver um comportamento criativo. Enquanto a criatividade traz novas formas de solução, no pensamento padrão, repetem-se as mesmas soluções, né? Então, você está vendo aí, nós estamos falando de criatividade. E a flexibilidade, professora? Flexibilidade é a capacidade de quê? De adaptação a novas culturas, né, organizacionais. É modificar-se após o recebimento de um feedback. É saber ouvir e ter disposição para aprender novas competências e comportamentos. Então, nem todo mundo tem a flexibilidade de, por exemplo, permitir uma inovação, né, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, nos seus processos. Tem pessoas que falam assim, não, aqui sempre foi desse jeito, então vai continuar assim, né? Mas porque aquela pessoa, ela não é flexível, ela não está disposta a inovar, ela não está disposta a melhorar os seus processos, tá? E isso é muito ruim, porque acaba prejudicando o desempenho das empresas, né? O avanço nas organizações, ok? Sempre é bom a gente ter um pensamento flexível, rever, será que realmente eu não podia fazer melhor? Será que se dessa forma, se a gente fizesse desse jeito, não seria melhor do que como está sendo feito atualmente? Né? A gente não teria resultados melhores? Então, sempre é bom a gente ter esse espírito mais flexível aí nas empresas, tá bom? Continuando. Ah, pessoal, acabou aqui a nossa aula, né? Mas eu vejo você aí na nossa próxima aula. Eu tenho certeza que você fez aí os seus registros, aprendeu muita coisa hoje, não é verdade? Com certeza esse seu aprendizado aí você vai levar não apenas para fazer as atividades ali de percurso 1 e 2 e para a nossa avaliação, mas você vai levar para a vida, né? Você aprendeu hoje sobre inovação, sobre flexibilidade, sobre criatividade, sobre espírito empreendedor, né? Isso daí é muito importante, são conceitos iniciais da nossa disciplina e que vão fazer aí toda a diferença quando você for, de fato, praticá-lo, né, no seu dia a dia, na sua empresa, na sua organização, né? Como nós falamos no conteúdo, existem as carreiras empreendedoras, as pessoas que já trabalham, mas ela tem aquele espírito de empreendedor e ele tem tanta responsabilidade naquele trabalho que por mais que a empresa não seja dele, mas ele age como se fosse, aquele espírito de dono que nós falamos, né? A pessoa tem tanta responsabilidade sobre aquilo que ela trata aquele emprego, trata aquela sua carreira como um empreendedorismo também, tá? Então, tenho certeza que vocês aprenderam sobre isso também. E aí eu vejo você então na nossa próxima aula. Até lá!
Educação à distância, mudando realidades.